O agronegócio, vilão ou mocinho do Brasil? Olá, nós estamos aqui num bate-papo do nosso Agrociente e aqui junto com Eina Limani, professor Giuliatti, né? Professor, nós queremos saber como é que tá essa visão sua dessa agricultura, essa agricultura do Agrociente, essa agricultura do futuro agora. Como é que tá essa história aí nas suas andanças pelo Brasil? Amigos, saldo a todos, saudações, amigos do agro, produtores, acadêmicos, gestores, nosso amigo Cláudio, nosso amigo Enio aqui presentes, no Agrociente. Como é que está essa ciência do agro no futuro próximo ou nos dias próximos? Eu vejo que temos mudanças no cenário. As mudanças no cenário passam pela conscientização do agricultor, seja ele pequeno, médio e grande. Por exemplo, nós temos um sistema de produção, nós não temos culturas, lavouras. Sistema de produção, o Brasil faz até 2 safras e meia, dependendo da região, por ano agrícola, quando o clima permite. E nós temos desafios climáticos, né, as variações do clima. Esse ano mesmo, houve um atraso no calendário de semeadura para os cultivos de verão. Logo após o cultivo de verão, nós temos os cultivos de safrinha. Então, temos que pensar dentro dessa visão da modernidade, responder ao desafio climático, colocar a inteligência a favor de quem produz, porque o produtor planta para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, a atividade tem que ser rentável. Então, essa visão, eu diria até atual, não futurística, passa por plantas de cobertura, sistemas biológicos, bioativação de plantas, passa por uma genética adaptada, independente do cultivo, seja ele cereais, frutas e hortaliças. Então, a indústria brasileira está se adaptando a isso. Várias indústrias brasileiras surgiram dentro desse novo ponto de vista, ou dentro dessa nova visão do agrociente. Então, o que eu vejo é o sistema está mudando, os desafios são grandes, até o desafio climático, o desafio de produzir cada vez mais em menor área, e a rentabilidade da propriedade, porque senão o agricultor sai do negócio. Se ele sai, ou o produtor de forma geral, seja ele um agricultor ou até um pecuarista, porque quem faz pecuária faz também agricultura. A visão hoje ela é muito mais ampla, então temos que trabalhar justamente os pilares da sustentabilidade e da agricultura regenerativa dentro dos sistemas de produção. Professor, muito se fala do agronegócio, eu quero voltar na raiz do problema. Veja bem, vamos começar com meio que desmistificando algumas coisas. O agronegócio, vilão ou mocinho do Brasil, na visão do senhor? Acho que essa é uma visão que não deve ter mais dúvida em quem pensa diferente. O agro brasileiro, ele é o grande ator, né, é onde existem vários colaboradores, desde a empresa de bioinsumo, a empresa de químico, a empresa de máquina, o sistema financeiro, né, e o Então, e o mercado consumidor. O Brasil chegou no patamar que ele está, vou usar a palavra patamar, Perfeito. parodiando aí alguns jogadores de futebol aham, que falam do outro patamar. Então, eh, está no patamar, o Brasil só não quebrou o país, né, apesar das riquezas que nós temos, o país, se não for um dos países mais, é o mais rico do mundo de biodiversidade, justamente por causa dessa agricultura e dessa pecuária muito forte que sustenta, né, desde o comércio, a indústria e o investidor, porque o investidor é bom que queremos que trazer o investidor de a fora. minha pergunta é Então é um exatamente. grande, não é vilão. Pois é, a minha pergunta é exatamente por isso. Porque quando a gente fala de agrociente, né? O senhor mesmo propôs várias reflexões, e isso é tema certamente debatido em workshops, encontros com agrônomos, encontro com fazendeiros, encontro com
com as grandes corporações que produzem insumos no país, o Brasil ele alimenta, se eu não me engano, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Mais de 1 bilhão. Então, por isso que eu propus, Cláudio, da gente começar a conversar, assim, vamos começar a desmistificar. Se o agronegócio alimenta mais de 1 bilhão e às vezes apanha muito na comunicação, como se ele estivesse envenenando o solo, ou ele estivesse destruindo o ambiente. E como é possível, né, se o agronegócio alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo ou mais, que esse estigma ainda fique colado no agronegócio? Ou seja, acredito que os sistemas de fiscalização funcionam no Brasil. Concorda? O sistema de fiscalização funciona. Então não tem produtor envenenando produto que vai ser comido em casa. Não é isso? Todo o sistema de plantio também segue normas, inclusive com uma gama de engenheiros e profissionais que sabem o que é manejo, sabem o que é produto. Então, é por isso que eu queria já começar com essa história. Não, Vilão ou mocinho? a sua pergunta é interessantíssima, porque eu vou passar um dado. Foi mostrado isso na COP30. Apesar de toda. A COP30 ela foi positiva? Foi. Mas poderia ter sido melhor, né? O destino final do que foi debatido, do que foi mostrado. O produtor brasileiro foi apresentado pela CNA, Confederação Nacional da Agricultura, pela ProSoja Mato Grosso, que ela é muito forte, muito organizada. E qual é o agricultor que mais preserva no mundo? É o brasileiro, Sim. porque ele produz e preserva. Exato. Ele recupera mananciais de água. Então, o que sai lá fora, às vezes, nós temos uma agricultura produtiva e intensiva e que preserva todos os nossos recursos hídricos e florestais. Essa, inclusive, era uma dúvida que eu tinha, porque, veja bem, quando a gente fala de fotossíntese ou emissão de carbono, o Brasil planta muita soja, planta muito milho, sorgo. 40 milhões de hectares de soja, então, vamos dizer 20 milhões de hectares de milho. então vamos considerar que o que está desmatado para o cultivo, o próprio gado, se planta o capim para que o gado coma. Então, esse processo de emissão de carbono, esses cultivos, soja, sorgo, milho, capim, isso ajuda. Porque, na verdade, não está desmatado. Pelo menos enquanto estiver plantado, está cumprindo o papel de planta vegetal ou não? Onde entra a planta de cobertura, porque a gente comenta. Existe investimento, porque ela não é para destino alimentar, né? Muitas vezes, né? Uma braquiária, uma crotalária, é para melhorar a biodiversidade do solo, o bioma do solo, a sua vida. Então, as plantas de cobertura, elas fazem a captação do carbono do CO2. Então, a cana-de-açúcar, além de gerar o açúcar e o álcool, que é um combustível que não é igual ao fóssil, é renovável. É renovável. Então, veja bem, ela busca o CO2 na fotossíntese, então ela faz captação. Eu vou mais além. Nesses sistemas modernos que estão entrando, fala-se muito no pó de rocha. Apesar da extração ser muito cara, o basalto, né? O basalto e etc., o pó de rocha, se resolvermos o problema da questão da extração, da moagem, porque o uso por hectare é bem maior do que o calcário, tá? Não é 2 toneladas, 1,5 toneladas por hectare. Às vezes 5, 6, até 10 toneladas. Então, veja bem, é algo que nós vamos ter que pensar no futuro, porque vai melhorar a captação do CO2, o sequestro de CO2. A cana vai sair de 100 toneladas por hectare para 130 toneladas. Você vai colocar mais 30 toneladas de produção e com mais sequestro de carbono. Então, veja bem, você tem verde, chamada o carbono verde, agricultura verde, preservação, captação, redução da emissão de CO2. E essa demanda aí agora existente aí né, dessas empresas de biológico, o mundo de biológico aí, como é que está isso no campo? Como é que está essa realidade? Como é que está essa conversa? Assistência técnica, informação? Como é que está chegando essa receptividade na agricultura? Cláudio, o agricultor nosso ele é muito assediado. Existe o assédio. O assédio para... o assédio comercial. Comercial. Como? Máquinas, insumos, sementes, fertilizantes, produtos biológicos, tudo isso.
produtos químicos. E ele hoje, ele tem o quê? Ele tem um consultor. Ele tem lá um técnico agrícola, um engenheiro agrônomo, um outro engenheiro até de sistemas que podem estar assessorando esse agricultor. Então, a tomada de decisão dele passa, porque o mercado hoje brasileiro é muito rico. Essa agricultura tropical que nós desenvolvemos, ela não veio à toa, né? Aliás, Borlaug ganhou o prêmio Nobel, ele falava, né, da Revolução Verde. O Brasil fez a Revolução Verde muito mais rápido do que falou o Norman Borlaug, que ganhou o prêmio Nobel mundial, né, na época. Então, veja bem, esse assédio é normal, a tomada de decisão passa por uma consultoria técnica ou de um profissional capacitado, mas eu vejo o agricultor cada vez... Tive o episódio de fazer uma gravação com um produtor de laranja em São Paulo, José do Patrocínio, é uma região que produz laranja para consumo e até para a indústria, mais para consumo. Atende grandes mercados, como de Rio Preto, Ribeirão, etc. Então, veja bem, o produtor falou, olha, eu estou contente com a minha produção, eu estou feliz, eu estou investindo. Por quê? Apesar de ter aí o psilídeo do Green, eu estou produzindo porque eu coloquei o componente biológico, a bioativação na minha produção. Então, o que eu acho assim, só que tem que tomar cuidado com produtos que realmente, ou ofertas que realmente resolvam o problema do agricultor, ajudem ele a produzir mais para ganhar dinheiro. O senhor está falando perdão, Claudinho, você está falando de assédio, eu acho interessante, Claudinho, e eu queria que as pessoas em casa fizessem a seguinte reflexão, exercício mental. Você imagina que você tem um solo, que é, no caso, sua fazenda, e você tem que decidir onde você vai apostar todas as fichas. Primeiro decidindo qual é o tipo de cultivo que eu vou fazer. E aí você vai pensar qual é a época do ano, aí entra a questão técnica das pessoas que auxiliam e todo o conhecimento científico, mas tem coisas que não dependem do humano. Por exemplo, a geada, a chuva ou a falta de chuva. E o senhor falou de o fazendeiro é assediado. Ou seja, ele tem que preparar a saúde do solo, arriscar no que vai plantar e ainda, por mais bem orientado que esteja, ainda tem essas variáveis, né? Eu não vou nem entrar nas depois da colheita, que ainda é tipo roubo de carga, várias coisas que o fazendeiro ou o agricultor corre o risco. Então, nesse assédio, o que o senhor percebe que os fazendeiros eles ficam divididos, né, nesse discurso do que o mercado tem para apresentar, porque existe realmente o assédio e ele não é pressionado não só pelo assédio, mas também pelas variáveis que envolvem decisões do plantio. Exatamente. Talvez o maior desafio nessa atividade, a vida do agricultor, ela é intensa, né? São 365 dias do ano cuidando do negócio dele, ou com as pessoas que estão envolvidas no negócio. Então, veja bem, o maior desafio, a gente sabe, é clima. Tem um grande climatologista brasileiro, meteorologista, é o Morion. O senhor fala a incerteza climática. O Morion, eu sou fã do Morion. Toda vez que o Morion, tivemos um evento em Campinas, né, do agro brasileiro. Lá estava o Morion falando de clima. Eventos da ProSoja Mato Grosso, que eu já participei como painelista também, lá estava o Morion falando de clima. Então, até ele faz o comentário, olha, a terra está esfriando, a água está esfriando, a água do Pacífico. Tivemos a geada, que foi uma catástrofe, a geada que acabou com o café do norte do Paraná. São Paulo e Minas foi a geada, se não me engano, de 74. Se não me engano, salvo o melhor juízo. Agora tivemos 2022, uma geada que pegou parte de Minas Gerais, sul de Minas, região de Franca, Alta Mogiana. Então, o clima é o nosso, apesar de sistemas de previsão, porque você prevê que é um macroclima, às vezes o microclima, numa microrregião, ele é difícil ser previsto. Sim. Então, pode ter frustração aqui e benefício ali, andando um quilômetro em linha reta. Aqui choveu, ali não choveu. Então, a gente tem que analisar. Esse é um dos riscos, eu digo o risco das variações climáticas. Outro risco, né? Mercado. Né? Tivemos aí, né, o efeito Trump na questão do café, né, brasileiro nos Estados Unidos, realmente impactou. Eu conversei com os produtores de café aqui da região, né, do Patrocínio, Araguari. As questões externas, né? As questões externas, questões geopolíticas que interferem na atividade. Mas tirando isso tudo,
O produtor ele tem a cartilha de como produzir, tem a tradição da família, tem a tecnologia, porque hoje sem tecnologia não tem como produzir Mas nada, né? a dúvida é assim, porque a gente sabe que aonde se tem né, investimento, as agroindústrias, né, as grandes fazendas, os grandes produtores, as agroindústrias, elas têm acesso à tecnologia, acesso a recurso, né, a assessoria técnica, enfim, todo um aparato, né, para atender e tirar essas conclusões, as dúvidas e fazer as apostas corretas. Mas nessa cadeia, nesse meio, você tem o médio produtor, né? Aquele que ainda, às vezes, que é essa aposta que o N está dizendo, de fazer esse dinheiro nessa aposta, de ter essa assistência técnica permanente. Pelo que a gente vê aqui de longe, um pouco à distância, a gente está numa transição entre a redução do químico para uma inserção de produtos biológicos. E aí tem muita informação nisso. Essa tecnologia de acesso desse médio ao pequeno produtor, ela já é uma realidade ou é um assunto que precisa vir para a mesa de boteco e falar assim, poxa, eu vou usar esse genérico, que é aquele de 25 anos atrás, né, o remédio que a gente bebia ali quando teve aquela transição lá, Exato. né? Então ela está acessível nesse sentido? Então, está. Eu diria que eu percebo de alguns fóruns de debate, né, científico, técnico, sobre o tema, e o importante é que o pessoal que está do outro lado nos assistindo, né, vendo esse momento, através do Algo Ciente, no podcast, entenda o seguinte, o biológico está chegando, o biológico não é só mesmo organismo vivo, porque o organismo Sim, vivo ele tem limitação. Para ele atuar, se eu aplicar um exemplo, um produto à base de uma tricoderma, a condição de solo é importante. A umidade, temperatura, né, o momento de aplicação. Tem produto que ele pode ser desativado pelos raios ultravioletas se você aplicar na perfeito. folha, não aplicar numa palhada, numa semente. Então, tem N modalidades de uso de biológico, no solo, na semente, na palhada, na planta, né, na pós-colheita. Né? E biológico não é só organismo vivo. Hoje tem os metabólicos que estão vindo aí, que é a próxima geração, os metabólicos. Eu vejo assim que essa indústria vai ser o próximo boom, né? A próxima proximamente disruptivo, Certo. proximamente disruptivo. Então o momento do organismo vivo não é que ele passou, ele já cumpriu. As empresas se estabeleceram, várias empresas são líderes hoje no Brasil. Podemos citar algumas aqui, sem nenhum demérito, né? Hoje você tem uma Cooper, uma Singenta Bio, uma Vitia. São empresas poderosas nesse negócio. Sim, Então, e cresceram, né? Há situações que a empresa que diversificou na vanguarda da tecnologia, eu chamo da bioativação de plantas, que inclui micro-organismos vivos, né? Até usar um inoculante para fazer a soja captar o nitrogênio, né? Usar o brad-rizóbio. É uma bioativação, o brad-rizóbio. O azospirilo é uma bioativação. Então, só para concluir, então, o que eu vejo assim, o mercado está estabelecido, tem muitas empresas, algumas de sucesso, outras galgaram, mas têm seus problemas, né? E elas resolvem, né? Eu já vi problema de conservação, produzir o biológico, organismo vivo, o transporte poderia ter afetado aquela formulação. Então, problema de formulação, exato. as empresas resolveram isso aí, outras estão resolvendo. Então, o que eu entendo, e o mercado, ele sabe aquilo que é bom e o que não é bom para cada situação, cada problema que existe. Só para quem é leigo e não entende o que seria a bioativação, Perfeito. na verdade é forçar a planta a ela mesma reagir, uma espécie de, fazendo uma analogia meia tosca aqui, né, como o ser humano tem os anticorpos, é provocar a planta a ela mesma a reagir, a buscar o seu nutriente, ou a reagir a autocontrole dela mesma em relação a algum tipo de doença, seria isso, né? A Aproximado. bioativação, ontem eu estava lendo um pouco sobre esse assunto, assim, até porque a internet tem tudo hoje, né? É muita info. Aliás, eu assisti uma palestra do Fernando Henrique Cardoso,
Não que eu tenho, né, saudade do governo dele, mas ele falou o seguinte na palestra: a prova de que Deus existe é o Google, porque está tudo no Google. Então, hoje você vai na internet e você acha tudo. Eu, querendo interagir mais sobre o assunto, além de olhar papers, Uhum. artigos, né, o que está na mídia, é mais o colega lá que colocou vários vídeos, né? Falou, ó, ele fez a comparação entre nós, humanos, animais e plantas. A planta ela tem sistema imunológico, ela talvez não tenha uma memória igual o ser humano tem, igual o animal tem, Sim. o sistema imunológico, mas ela tem. Então, ela tem todo o seu aparato fisiológico, que passa por, né? A planta ela não tem pelo como nós na pele, mas ela tem tricomas. Esses tricomas, eles podem ter respostas químicas a qualquer agressão biótica ou abiótica. Sim. Então, a bioativação é isso, né? Algo que induz a planta a se defender. E ela se defende como? Ativando um mecanismo fisiológico, um metabolismo fantástico que muitas pessoas têm que entrar numa academia, fazer até pós-graduação na área para entender o funcionamento desse complexo, mas passa por ativação gênica. Então, Tudo isso. a própria analogia é isso. Por exemplo, a questão de vacinas, né? Geralmente Exato. algumas vacinas usam no caso da planta seria o mRNA, né? No caso das vacinas, a pessoa usa, meio que provoca a doença para que os anticorpos do corpo humano reajam. Então, é a autorregeneração. É mais ou menos isso que seria essa bioativação da É, planta, mais né? ou menos, só que a planta, por ela não ter a tal da memória, como nós Sim, humanos e animais têm, ela precisa de ser instigada estimulada. a produzir Uhum. É, a sua defesa contra. Olha, eu conheci na última safra, substâncias estão vindo, estão sendo registradas no Brasil. Não vou falar qual empresa, mas empresas diversas que ativam esse sistema imunológico da planta, seja empresa americana, chinesa, até empresa brasileira. Então, os produtos modernos estão entrando. E a questão do mRNA, que é o seguinte, nós temos o DNA. Uhum. Todo isso. ser vivo tem um DNA. O DNA, ele se divide para, né, se multiplicar, novas células, mas a partir dessa célula que tem o DNA ele faz o quê? A tal da replicação. Né? Ele faz a replicação, ele faz a transcrição. O que é a transcrição? O DNA copia uma cópia que é um mRNA. Sim. Esse mRNA depois ele vai no metabolismo Ele carrega a genético, informação. fisiológico, que Isso. carrega a informação, produzir uma proteína e uma enzima que pode ser uma substância de defesa, pode ser colocar mais cera numa planta, para a planta ficar mais resistente à perda de água. Sim. Né? O inseto está querendo comer ali, esse metabolismo, o inseto ao caminhar na planta, ela, através dos pelos, tem uma resposta química que pode levar esse inseto a fugir daquele local ou até mesmo eliminá-lo, né? Dependendo das interações que nós temos na natureza, que nós temos interações duplas, triplas, até quádruplas, né, no sistema. É muito bonito a natureza agir, Existe porque plantas que estimulam, inclusive, cheiro, ou, no caso, odor, para atrair alguns insetos que capturam os predadores dela. exatamente, ou ela estimula um predador a vir para predar aquele que está agredindo. Exato, exato, Ela atrai, exato. entendeu? Isso é muito bonito isso aí. Então, isso é a natureza que Deus nos deu, né? Porque tem um criador disso tudo. Então, o que eu entendo, a bioativação ela é muito mais complexa. Aplicar um nutriente na planta, aplicar um silício, um manganês, um zinco, dependendo do equilíbrio desse produto, junto com o organismo vivo ou não, ou até metabólico, eu vou ter um produto de O bioativação. professor falou uma coisa, Bioativação. Cláudio, que me deixou bastante. O senhor usou muito a palavra Deus aqui. E a gente estava falando da decisão do fazendeiro. O quanto a fé do fazendeiro, principalmente no Brasil, impacta as decisões dele na hora do que apostar no campo. Eu acho que, primeiro tudo, a gente tem que ter fé naquilo que a gente faz, naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente defende. O produtor rural, o profissional que acompanha ele, tem fé que aquilo tudo vai dar certo e que a sociedade vai estar protegida, seja na produção de sistemas florestais, alimentos, etc., né? Preservação de recursos hídricos. Então, a gente tem que ter fé. Né? Por isso que esse agro brasileiro ele é fantástico. Pois é, mas o senhor Temos problemas? Tem. A questão de Deus,
é onipotente, né? Ele que Sim, rege tudo. mas eu Então, digo assim, o senhor rodou esse Brasil, rodou muito esse Brasil, o senhor tem um e histórico. exterior também, já viajei É, para fora, vi lá fora, vi aqui. o senhor tem um histórico fantástico e a minha pergunta é o quanto a fé no fazendeiro ela pesa nas decisões dele, do que o senhor viu aí. Eu diria que existe a técnica, existe a tecnologia, existe a ciência, o saber, mas Deus está em primeiro lugar, está acima de tudo. Então, primeiro ele coloca Deus na frente, né? E depois Até porque vem o resto. apostar um Vem o resto. plantio já é um ato de fé, né? E Mas professor, é um ato de fé que isso vem de gerações para gerações. Imagina os primeiros colonizadores chegarem no Brasil, os migrantes, os japoneses, os italianos, os alemães, quando eles vieram aqui trazer o que lá eles tinham frustrações, vieram para cá para fazer a vida. Então, para atravessar o oceano, é, esse pessoal, eu até conversei com um casal, fui lá em Caldas Novas, eu lá passando lá, né, um momento de reflexão na virada do ano, um casal, um português e uma brasileira, me perguntaram, né, muito sobre eles querem investir no Brasil, querem produzir cacau no Brasil. Perguntaram quais as melhores terras. Eu falei, olha, Alta Floresta, sudoeste da Bahia, Itabuna, Ilhéus. Mas tem terra? Tem. Falei, porque o momento, sim, o agro está passando 2 a 3 anos de dificuldade, por questão de investimento, desafio climático, frustração. Eu digo que o agro ele está forte, cada vez mais forte, mas assustado. assustado com essa conjuntura de 3 anos, onde o clima não ajudou muito e também as relações comerciais. Mas voltando, o custo subiu e o preço do produto no mercado internacional, de acordo com as bolsas, caiu um pouco do que já esteve no, principalmente soja, por exemplo, R$ 200 o saco, hoje está 100, R$ 120 o saco. Então, mas voltando, esse produtor, essa conjuntura leva justamente a atividade, ela tem risco. Até estou conversando com seguradoras aí, existe um projeto que nós vamos iniciar com algumas seguradoras, com os produtos, né? Produto para clima, produto para alta produtividade, vai ter isso aí. Onde, se não chegar lá, estabeleceu 100 sacos de soja, vai colher os 70. A seguradora vai pagar os 30 que faltaram, de acordo com o produto que. Então, se a seguradora, né, as grandes seguradoras estão vindo aí para o agro e querem garantir mais esse sistema, apesar de Deus estar acima de tudo, o que eu vejo é o seguinte: nós estamos cada vez mais fortes. Já existe Mais uma fortes. autoconfiança na técnica para poder A segurar. seguradora não vai apostar se a tecnologia não permite realizar o desafio de Professor, produzir. relembrar aqui agora, em 2023, nós tivemos lá, né, tive a oportunidade de estar junto com o senhor lá em Juazeiro, né, na Bahia. Nós estivemos lá no Sincobiol, no simpósio, né? Uhum. E ali foi 2023. E assim, o programa nacional de bioinsumos é um programa ainda, é uma criança ainda, né? Porque ele foi lançado aí em 2020, eu acho que é isso, se não me falha a memória, de um programa de 2020. Então, de 2020 para cá, foi no início da pandemia, enfrentamos aí esse processo da pandemia, né? E toda a transição política, enfim. E agora, como é que está essa questão da lei? Nós temos ainda os on-farm, né? No mercado, e aí é aquele pensamento, é quem tem a grande tecnologia, o acesso, o recurso, né? Ele faz ali sua técnica, seu produto, e a regulamentação dessa sistemática toda, ela está em andamento? Tá? Como é que tá? Ótima pergunta. Acho que esse é um momento importante de reflexão. Creio que quando esse nosso bate-papo aqui esteja disponível nas redes sociais, nos computadores, as pessoas pensarão, vai induzir muita gente a pensar. Mas a nossa lei de bioinsumos, até o relator, ele é um engenheiro agrônomo, formado na Universidade Federal de Uberlândia, ele foi até meu aluno, o deputado Zé Vitor. Grande Zé Vitor, estive com Ele ele é o aí. relator,
Um abraço, Zé Vitor. Viu? Abraço, Zé Vitor, e a missão dele é uma missão, assim como tivemos o relato da lei em relação à questão do meio ambiente, na época foi um outro deputado, me fugiu o nome dele, é um deputado centro-esquerda. Agora a lei do bioinsumo está na mão do Zé Vitor. Então, falta acertar muita coisa na lei. Lá está sendo preservado o interesse da indústria e o interesse do on-farm. Certo. O on-farm é bom se fizer dentro das regras tecnológicas de produção, qualidade, controle de qualidade e tudo mais. Qualquer fazendeiro vai poder fazer o seu on-farm com qualidade. Agora, o sujeito não pode pegar uma caixa Então, de amianto, jogar lá um meio de cultivo qualquer, ir lá na floresta, catar algo que ele acha que ali tem micro-organismo, jogar aquilo ali para fermentar. Não é isso. Só para concluir, então, a lei, só que tem situações que não estão previstas nessa lei. A tecnologia do DNA não está prevista. Os micro-RNAs. Certo. Não está previsto. Vai ter que criar dentro desse dispositivo da lei a questão dos micro-RNAs, que já tem indústria produzindo isso para tratar semente. E a semente fica protegida através da bioativação, que tudo é bioativação gênica. Bioativa é um mRNA, mas ele induz a planta resposta a partir da semente ou a partir de uma planta jovem. Então, não está nessa lei, vai ter que colocar. Então, a lei ela vai sofrer alguns ajustes e o relato está na mão do deputado Zé Vitor. Perfeito. Até para a compreensão da própria Câmara dos Deputados e Senado, aonde o debate vai ser realmente efetivado para efeito de lei, na visão do senhor, eu sei que o senhor não tem como ser a voz desses personagens. Nós, né? A sociedade. Exato, mas eu diria o Mas seguinte, eles nos representam, né? sim, não, mas o que eu estou falando são de outros personagens. Por exemplo, você tem o fazendeiro, você tem os agrônomos, que são quem domina a técnica, são Os cientistas. agrônomos, vamos colocar os técnicos Os agrícolas, técnicos os agrícolas. engenheiros ambientais, A parte da ciência. a cadeia tecnológica Isso. da Tecnológica. engenharia e do corpo técnico de Exato. nível médio. Esse pessoal faz um trabalho fantástico. Então, o senhor tem os que plantam, a ciência, que envolve todos esses profissionais que o senhor citou. O senhor tem a indústria de insumos, que muitas delas optam trabalhar com químico, e agora a nova visão, né, de os bioinsumos. Aí o senhor tem também o personagem consumidor, que é nosso, produto final. No final, pessoas consomem produto do agro. E o senhor tem essa questão da política, que é onde faz a legislação, é onde acontece a fiscalização, onde todo o sistema funciona. Como a Câmara dos Deputados faz a lei, o presidente pode vetar, né? Exato, ainda tem isso. Então, desses personagens aqui, na visão do senhor, eu sei que o senhor não tem como responder por cada um, mas qual a percepção do senhor? Na visão do fazendeiro, do corpo científico, que são todos os profissionais, da indústria, que quer, obviamente, ter um produto que não apanha no dia a dia, ela só quer prosperar, né? Produzir o produto ideal, e o consumidor, que é o principal, é onde tem a pressão, que todo mundo dessa cadeia acaba, tipo assim, a gente vai levar a fama de mal, que foi onde a gente começou essa conversa, né? Vilão ou mocinho. Mas para facilitar para a Câmara dos Deputados e Senadores, qual que é a visão que o senhor percebe desses outros personagens citados? É complexo, né? A relação é complexa. São vários atores envolvidos, mas o mais importante é quem produz e quem consome. O resto é tudo meio. Você tem a atividade Perfeito. inicial e a atividade fim. Aqui o produtor, o consumidor, e tem o meio todo. Então, tirando a carga do meio ambiente, que ela é complicada, esse ano mesmo tivemos um atraso de plantio porque faltou água. Uberlândia, por exemplo, chove 320 milímetros, 340, a região de Uberlândia, no mês de novembro. Esse ano choveu 180, 200, 150. 50% da lâmina d'água. Caiu. Mas voltando, esses atores, veja bem, cada um tem seu papel. E está todo mundo de olho, todo mundo cobrando, né? Se a Câmara dos Deputados pega esse PL, né? PL dos bioinsumos, com o relato do Zé Vitor, que deve ser nesse ano, já que se iniciou, e, lógico, vai ter debate, ajustes, vai aqui, emendas, beleza, saiu. Né? Aí vai para o sancionamento da presidência. A sociedade toda está de olho, né? E nós temos que lembrar o seguinte: esse é um ano de transição política. Né? É um ano que vamos eleger governadores, presidente, né?
deputados, senadores e tudo mais. Então, a importância é grande demais, que temos um ano político. Agora, vamos pensar, o consumidor ele é exigente. Só que o consumidor hoje, ele vai na gôndola do supermercado, muito consumidor ele acha que o supermercado produz tudo, né? Às vezes ele não entende que tem ali um produtor por trás. Uma O cara que, agroindústria, o cara que todo põe a comida na mesa dele. Então, tem os selos, né? Vamos pegar só o Carrefour, tem um selo de todos os produtos. Todo produto é rastreado hoje. A questão de transgênico já teve uma polêmica grande, né? 2000, 95 até 2000, muita polêmica sobre os transgênicos. E hoje, o que é um transgênico, gente? O que é um transgênico? É um gene que está na planta que faz ela produzir uma proteína. A bioativação é isso. Tem um gene, ele é ativado, produz uma proteína, uma enzima. Então, aquilo ali vai melhorar o quê? Não, aquela proteína mata inseto, mata um fungo, mas não tem nenhum efeito no humano. O metabolismo do inseto é um, do fungo é outro. O do humano. Então, isso foi lá atrás. Isso. Nós já vencemos isso. Então, havia um fantasma de mutação das plantas. Então, contaminar ou não, é o que eu falei, por exemplo, só vou soltar um dado aqui importante. Tem empresa de bio né, da indústria, né, química que investiu no segmento biológico. A balança comercial, os ativos e passivos dessa empresa só se equilibraram porque ela entrou pesado no mercado biológico, ela vendeu muito produtos bons, socorreu o outro lado que não estava bem. Eu tenho notícia esse ano que uma grande empresa mundial, que atua no Brasil no setor de sementes e produtos defensivos, vamos chamar de defensivos, né? Sim, seja ele químico biológico, seja ele nematicida químico biológico, não importa. Essa indústria vai separar o setor de semente do setor de químico e biológico. Por quê? O setor de semente deu mais rentabilidade econômica para essa empresa do que o setor de químico e biológico. Setor sementeiro, esse é um ponto que o Brasil vai ter que aprimorar muito, o setor sementeiro. O nosso setor sementeiro, nessa questão de produzir bem, com qualidade, se eu não tenho semente de qualidade, de germinação, vigor, sanidade, o produtor vai ter frustração, porque ele vai entrar um monte de problema já pela semente, entendeu, N? Então, mas para o peso do relator que está fazendo o projeto, que é o Zé Vitor... Tudo isso tem que ser analisado. Pois é, mas vamos tentar dar um peso do que nós estamos. O senhor usou hoje uma palavra chamada disruptivo. Então, nós estamos falando de uma ciência, porque é uma ciência, a questão química, né? Lidar com o manejo combinar o químico junto com a natureza é uma ciência, não tem nenhuma gambiarra, é tudo muito bem pensado. Só que aí o senhor falou a palavra do disruptivo, que entra a visão dos bioinsumos. E dos metabólicos. Então, nós estamos falando de uma transição completa, ou seja, chegará um momento onde os bioinsumos eles serão autossuficientes, ou vai só diminuir um pouco a questão do químico. Como é que ficará? Para os deputados entender, tipo assim, porque se o futuro é bioinsumo, e eu acredito que a ciência tende a isso, nós estamos falando que eles vão estar votando um futuro muito próximo. Vou passar o pessoal que está assistindo. Importante. Eu tenho informação técnica, científica, através de experimentos. Todo mundo sabe, a gente tem uma empresa de P&D, né? Falando em inglês, R&D, pesquisa e desenvolvimento, que atua em Minas, Goiás, Mato Grosso. Empregamos aí 20, 30 agrônomos, pesquisadores. É uma empresa privada, de família, né? Então, nessa questão toda, nós vimos produtos aí que estão sendo usados, a chamada fitointoxicação. Nesse clima aí inóspito no mês de novembro, o afã de garantir a produção, usa-se a proteção química, muitas vezes. E, às vezes, dependendo do desafio climático, do que se coloca na cauda do pulverizador, vamos dizer assim, óleos, adjuvantes, produtos aí, a planta ela fica sobrecarregada. Ao invés dela produzir, ela se intoxica. É uma overdose. A fitointoxicação. Então,
Os biológicos, os metabólicos, não tem esse problema, tá? Então, vai concorrer com químico? Eu acho que não. Tem espaço para todo mundo. O que nós temos é que reduzir cada vez mais a dependência de quem produz do arsenal químico, que às vezes ele atrapalha mais do que resolve. Relatos aí de colegas que estão no campo nessa safra, que eu acompanho grupos no Mato Grosso, grupos em Minas, grupos de tech que estão no dia a dia no campo, estão lá fazendo agricultura. Olha, o herbicida tal não está segurando o pé de galinha, não está segurando o capim margoso, não está segurando a buva. Eu estou usando Dinfop, que é 2 grupos de herbicida, não está bom. Então, tem esse problema da perda de eficácia, perda de controle, tem o problema da fitointoxicação. Então, o biológico vai entrar, os agentes biológicos, seja vivos ou metabólitos, tanto no solo, na semente, na planta, para reduzir essa pressão. Só que nós temos que levar segurança para o agricultor. A tecnologia tem que funcionar de fato, para que ele se sinta seguro para reduzir os riscos. Tá? O químico apanha muito também na questão da deriva, né? Na hora da aplicação, se a deriva vai levar para a APP, Só tem um produtor de uva aqui. Aqui o Bernardo está crescendo produção de uva aqui. se vai matar Até as para vinho. abelhas. Não. O cara aplica 2,4-D aqui numa área, né, o 2,4-D, que é um herbicida hormonal. Se tiver uma deriva, um ventinho cair na uva, arrebenta com o plantio de uva do camarada. A deriva do 2,4-D. Então, isso acontece no campo. Certos produtos aí foram proibidos no Brasil para aviação agrícola, né? Porque por causa de deriva, às vezes você está com um apiário de abelha próximo, o produto tem efeito em abelhas. Então, isso tudo... Existe a expressão americana no bee, no food, né? No food. Então, a produção, assim, a indústria química, ela não é que ela está passando por um desafio, ela sabe que ela chegou no limite que ela podia entregar. O que está vindo aí? Essa nova ordem do carbono verde, da planta de cobertura, dos bioinsumos. É o momento. Né? E da nutrição adequada e estimular a fisiologia da planta. Ô, professor, e também um assunto também novo, né? Vamos dizer, né? É novo no sentido de, é o que eu falo, para a mesa de boteco, o dia a dia das pessoas e tudo, a questão do crédito de carbono. Crédito de carbono e o biochar. O que é isso? Como é que está essa história e esse entendimento? Né? Porque você, você tem as questões técnicas, você tem a regulamentação e você tem o financeiro dessa história. É a chamada moeda, né? A questão de sequestro de carbono tem que ter uma moeda. Ainda as moedas estão sendo pesquisadas e encontradas. Eu sei que a Europa hoje paga por tonelada de carbono fixado, vamos colocar a bagatela de 200 euros aí, né? Então, mais ou menos, existe essa moeda. O Biochar, né, é um programa do carbono mineralizado. Tá? Mineralizado como? Através da pirólise. Que você trabalha com temperaturas aí, reatores, que pode atingir até 500 graus, 600. É alta tecnologia. É alta tecnologia. Os reatores são... A resistência disso tem que ser uma de cerâmica de alta, que aguenta alta temperatura. Joga ali uma palhada, o estrume de boi, de área confinada, né? Tá lá. O boi produz, não sei, você sabe quanto que um boi produz de dejetos por dia, um boi confinado? Mais ou menos? 20 a 30 quilos. Você tem lá 10 mil boi confinado, se um boi produz até 30 quilos de dejetos, né? Você multiplica 10 mil por 30. Você tem ali uma... 300 mil quilos a 300 toneladas dia. Se jogar isso num reator de pirólise, você vai fazer o biochar, que é o carbono, nessa alta temperatura, aí entra questões de patente, processo. Tem gente, isso tem que ser acertado, científica e tecnicamente. Sai, às vezes, às vezes tem um óleo, que pode ser até virar óleo combustível, e sai também e depende da matéria-prima, tá? A matéria-prima é variável, pode ser palhadas, palmáceas, palhadas de arroz, aí... Diversifica. A matéria-prima é variável, é pegar e fazer o carbono mineral.
E temos também o piro-lenhoso. O piro-lenhoso, se bem usado, ele pode tornar-se um defensivo agrícola se bem formulado, né? Colocando aí a tecnologia em cima dele. Então, onde eu quero chegar? Esse é o projeto Biochar, e que envolve, inclusive, o sequestro de carbono. E a Europa paga por isso, vai pagar por isso. Eu conheci um senhor ontem, numa reunião, anteontem, ele é da Câmara Brasil-Áustria. Os bancos austríacos estão interessados em investir nesse segmento no Brasil, os bancos austríacos. Ele está com esse papel aqui no Brasil, ele já está fazendo andar, ele é um engenheiro que envolve na parte de metalurgia, engenheiro metalúrgico, onde entra a pirólise também na metalurgia. Aliás, a pirólise nasceu na metalurgia, né? Ela está vindo para o agro agora. E o agro Uma migração. Uma e o agro é onde dela. todo mundo vai ganhar dinheiro. Porque você imagina, o Brasil importa aí milhões de toneladas de fertilizantes da Rússia, do Canadá, e outros países que fornecem fertilizantes. A jazida nossa de potássio é pequena, a de fósforo é pequena, e o nitrogênio também nós importamos, embora tenha o nitrogênio de origem, né, do petróleo. Voltando, então. E tem o nitrogênio que nós fazemos aqui com os micro-organismos, esse é o nitrogênio mais importante. A colega da Embrapa, a pesquisadora, ganhou um prêmio mundial, né, através dos trabalhos com as bactérias, né, nitrificadoras, como o Bradyrhizobio, o azospirilo. Então, ela ganhou um prêmio mundial. É quase que um prêmio Nobel, a colega pesquisadora da Embrapa. Então, voltando, é isso que está sendo criado. Então, é um negócio grande demais, onde vai estimular a indústria, redução de importação de fertilizante, que nós vamos fazer o organo mineral aqui enriquecido, com micro-organismos também, para melhorar o bioma solo, melhorar as enzimas do solo que trabalham a vida do solo, tudo isso. Pois é, com tanta ciência É envolvida muita ciência. que o Brasil empenha, talvez uma forma de medir como o Brasil está em relação aos olhos do mundo seria como é que está os produtores brasileiros em termos de certificação internacional para exportação. Ou seja, o Brasil tem bastante gente que tem a certificação, ou seja, foi validado pelo mercado internacional? Todo produto nosso que chega lá fora, ele é controlado, ele é rastreado. Não existe mais nada assim. Até se alguém desmatou na região que produziu, o consumidor lá externo, ele está sabendo, né, que na próxima onde esse produto foi produzido, que está rastreado, tem uma área de reposição ambiental. Tudo é controlado. Então, todo produto, seja químico, biológico, fertilizante, a semente, tudo é controlado. Então, seja fruto, hortaliça, seja cereais, tudo. A carne nossa, ela é rastreada. O boi verde, né? Ela é rastreada. Eu estive no Pará, região de Marabá, lá o ganho e a precocidade do Nelore, esse Nelore tipo carne, esse Nelore moderno, mais compacto, menor, é muito maior do que aqui na região de Uberlândia e Uberaba. Lá o ganho de peso é maior e a precocidade é maior, porque, né, o clima favorece a alimentação do animal. E lá não é intensivo, é extensivo. Então, esses selos. Tudo tem um selo, né? Até esse boi lá tem selo. A soja tem a questão da moratória da soja que está pegando hoje, onde houve problema ambiental, a soja desse produtor pode estar sendo punida hoje. Eles estão pedindo a extinção dessa moratória, a ProSoja Mato Grosso, porque esse produtor ele já recuperou. Só que é o seguinte, existem problemas que ocorreram no passado, devido à estação de madeira, que o produtor de soja ele chegou bem depois até do pecuarista, bem depois do sujeito que tirou a madeira. Então, veja bem, eu fui em Sinop há 20 anos atrás, eu só via madeireiros em Sinop. Eu estava fazendo percurso técnico para ver onde levar a genética de soja melhor, onde conversar com os agricultores. Fizemos um tour há 25 anos atrás, saímos de Uberlândia de carro, num Gol 1000 da Universidade Federal de Uberlândia. Eu e mais 3 colegas, viajamos à noite, passamos em região que estava tendo estação de madeira à noite, corremos risco. Eu tive esse privilégio também. Corremos risco, mas vai em Sinop hoje, se você vê alguma madeireira lá em Sinop. Pois é, esse então, selo... esse passivo ambiental não pode ser imputado
Não sou agricultor. Então, esses selos tipo Ransfor, que exige a questão de desmatamento, como você controla e descarta produtos, né? Tudo. Assim, é muito rigoroso, é muito rigoroso. É. Por isso que eu disse que talvez uma forma de medir como está a cultura ou a mente, né? A ciência brasileira, o consciente do produtor, é porque me parece que tem muito brasileiro que tem o certificado. O Brasil exporta. Sim, tem. Para alimentar 1 bilhão de Tem. pessoas, é sinal de que o produto está Tem. saindo e está certificado. O que dá a entender que o agronegócio está cumprindo regras internacionais. Né? Até mais do que devia, porque imagina eu recuperar um passivo que eu herdei, né? Uhum. Então, eu sou produtor, peguei a área, comprei, adquiri, mas ela tem um passivo. Então, por isso que no começo da nossa fala, nós falamos que na COP30 o Brasil mostrou para o mundo, apesar de algumas ausências, né? O governo americano não se fez presente na COP30. Questões políticas à parte. Mas veja bem, mostrou para o mundo que o cara que produz e mais preserva é o agricultor brasileiro e o pecuarista brasileiro. Pronto, isso aí. Eu conheço projetos aqui em Uberlândia fantásticos de grupos empresariais, onde eles fazem todos têm uma integração lavoura e pecuária. Né? Imagina, ele tem lá a floresta, tem o boi e tem a lavoura, e o projeto é irrigar toda essa área desse grupo empresarial com o pivô, que tem lá a represa de Tupaciguara ali, que vai até Goiás ali, Tumiara. Então, imagina, é lindo ver esse projeto, tá? Porque o dejeto do boi lá ele não está fazendo a pirose, não está fazendo o biochar, nem o nosso pirolenhoso, mas vira fertilizante, vai para a lavoura de soja, o cara está produzindo 100 sacos de soja, 110 sacos de soja por hectare, com esse sistema. Eu já visitei, eu rodo muito, eu vejo o que tem de bom. Então, eu acho, para concluir essa fala nossa aqui, em relação ao biochar, esse projeto vai crescer, a indústria vai investir, os investidores vão pôr dinheiro, Então tem o que estar sistema atento. bancário tem que estar Tem que estar atento. atento. É um momento importante para todo produtor brasileiro abrir os olhos. Só comentar algo que eu vi aqui em Santa Juliana, não, Perdizes. Perdizes. Às vezes eu sou cobrado pelos meus filhos, pai, o senhor não para, o senhor aposentou lá da UF, está viajando. Eu falo, mas eu estou viajando porque eu estou... Agora eu tenho oportunidade, eu não tenho a amarra da faculdade, do ensino, Tá na atividade agora. de Tá conhecer, solta aí. conhecer melhor o Brasil, ver Muito os bom. problemas mais de perto. Eu estou fazendo isso, seja cana, seja soja, seja milho, seja laranja, seja batata. Eu Então eu tenho fui em acompanhado a sua Perdizes. agenda, eu falo, professor, Eu fui em eu tô quase Perdizes. igual seus filhos. Para um pouco. Mas acho que Mas não, tá certo, tem que Cláudio, andar. a vida é uma só. Tem que andar, Se tem que tiver andar. a segunda Tem que andar, chance, tem a que gente não andar. sabe como é que ela virá, né? A gente ninguém voltou de lá para cá, que eu saiba. Mas assim, eu vi um problema sério lá nos roquetos. Né? Até eu coloquei uma matéria na mídia sobre o declínio da batata. Os caras estão com um problema de praga no solo, doença. A produtividade está caindo, ao invés dela subir, e está tendo investimento. Mas tem um desequilíbrio. Tem que resolver. E aí eu fui lá, vi que tem um bico no confinamento. Eu falei, poxa, os caras têm um confinamento lindo aqui, não sei quantas mil cabeças, 30 mil lá. Fantástico. Eles estão ganhando dinheiro com carne também, com café, com soja, com milho, com batata, com trigo, né, no inverno. Eu falei, uai, você não faz aí o biochar dessa merda do boi de vocês confinado? Os caras não. Eles não conhecem Ainda o não tá processo. batendo. A indústria não chegou para eles ainda. Eu já alertei o pessoal do biochar, falei, olha, nós temos um projeto grande para implantar um produtor de batata para fazer lá o orgânico mineral dele, fazer o pirolenhoso, etc, etc, e resolver o problema da biologia do solo. Porque a perda lá, o tal do declínio, é falta de efeito que a gente chama, não é tamponar, é equilibrar, né? Equilibrar. A gente chama isso aí de supressivo do solo. É um termo bonito. Supressividade. É um termo técnico, científico. É o tampão. Tamponar para tirar os altos e baixos. Então, imagino que vai ter que ter investimento, né, do empresário. Então, ele vai poder fazer orgânico mineral lá com os dejetos e com os resíduos de palha. Mas basta ter os reatores, vai ter que ter os reatores. Agora deixa eu apertar o senhor numa saia justa aqui.
Eu falei de personagens, né? Fazendeiro, a parte científica, que são os profissionais que o senhor citou, agrônomos, técnicos agrícolas, Conjunto de profissionais do agro. do agro num todo, inclusive de proteção. Agricultura e pecuária, viu? É, Vamos colocar pecuária junto. Exato, inclusive de proteção ambiental. Profissionais que defendem, né, o nosso ecossistema. Como está na cabeça desse segmento científico a visão sobre bioinsumos ou químicos? Eu estou botando só Não, na é saia bacana. justa. Isso aí, ele está advogado do diabo aqui, Cláudio. O Enio é o advogado do diabo aqui. Porque assim, o que a ciência realmente acredita hoje. É o Porque pica-fogo, aqui é o pica-fogo. Lembra o programa Pica-Fogo? Sim, eu lembro. Não, é legal, é É legal. no Paraná? Porque no final resume isso. Fica A fogo. parte científica, como ela está hoje dividida, a resistência estaria onde para que haja uma transição A transição já, mais eficiente? ela já ocorreu. A questão da eficiência tem uma questão mercadológica por trás. Né? Tem quem produz e quem usa. Né? E quem vai se beneficiar disso que é o consumidor final. Seja ele uma indústria de transformação de produtos, seja in natura, né? Eu vou comentar sobre o episódio da uva. É importante, depois vocês me cobrem, que falar um pouquinho do episódio da uva para vir para a mesa. Temos um problema para resolver. Mas voltando. Então, a questão toda é a adoção. E a adoção passa por recursos financeiros. Todo mundo sabe, quando a agricultura está bombando, a pecuária se beneficia, o produtor investe o que ele tem Então, e o que ele financia. Adoção que depende de adaptação. E também depende de recursos financeiros. Certo. A moeda é o aporte financeiro, seja setor bancário, projeto ou investidores, vamos dizer assim. Então, eu vejo assim, o cenário está armado, os atores, cada um estão na sua posição. Tem o colega lá, deputado, que vai ter que agilizar esse ano o relato dele, da lei de bioinsumos, que o mercado está pedindo a regulamentação. Existiu um conflito de on-farm com o produto acabado de indústria, mas não se conflitam, um complementa o outro, assim como o químico. O biológico complementa o químico complementa o biológico. Regulamentado. O que nós temos que ter é pessoas no campo, né, fazendo que o produtor use a tecnologia no momento certo. Por exemplo, você vai na mídia, eu estou chamando os ETs do agro, desculpe, eu estou com um pequeno podcast meu pessoal no meu Instagram que eu chamo de os ETs do agro. São O que seria pessoas que vão para extraterrestres que vão para a internet e falam coisas necessárias e desnecessárias. E que culmina com o produtor assustado e ele usa tecnologias que ele não precisa para o momento. Está surgindo aí, por exemplo, ferrugem da soja no Paraguai, está no Paraná, Rio Grande do Sul. Mas o Cerrado não tem. O produtor que fala que ferrugem da soja está chegando, ele já vai usar produto para ela, sendo que a planta não precisa, tá? Impacta aquele assédio que o senhor falou que ele sofre. Exato. E a Então, insegurança eu do que chamo acreditar. pessoas que vão e fazem, né, querem, às vezes, mídia social e, às vezes, Alarmistas. alarmistas. Obrigado pelo termo, Enio. Alarmistas. Então, o que eu entendo, existe o equilíbrio, a natureza ela é sábia. Nós falamos no começo aí das relações entre inseto, planta, e o inseto e a planta atraindo o inseto que vai comer o outro, que vai danificá-la. Então, respostas químicas, né? E o que eu entendo o químico, eu falo assim, já está no limite. A indústria química mundial, para trazer coisa nova, ela vai ter que rebolar. Mas a indústria de bioinsumos, ela tem um mundo pela frente. O mundo. Sim, mas É um universo sem limite. Sim, mas a minha Sem pergunta limite. ela é mais profunda. Porque é natural que em ciência haja divergências do que se acredita, né? É natural isso. Eu entendo que não existe nenhum agrônomo bobo no Brasil, todos têm bagagem. Vamos incluir aí os biólogos, os técnicos, os engenheiros florestais, porque eu acho que a gente, o mercado, ele incorpora todo mundo. Inclusive os colegas da biologia também. Para resumir, quem estudou não é bobo, tem base, está embasado de elementos que faz ele acreditar em determinada coisa.
Então, nessa parte científica que envolve todos esses profissionais, certamente vai existir uma banda, eu não vou nem chamar de viés, porque não é uma questão de ideológica, onde tem ciência, não é uma questão ideológica, que o químico tem a sua contribuição e a sua lógica, E vai continuar. e os bioinsumos também. Sim. Então, mas E eles se complementam. exato. Mas a minha pergunta é, hoje, como é que está a visão científica em relação a esses dois polos, né? A uma ciência- pergunta, Não, é interessante. É uma saia justa É, pro senhor. a ciência, eu diria, tem a ciência de uma Embrapa, Sim. né? E o agro brasileiro chegou onde chegou, devemos muito à Embrapa. Eu fui ver a história, por exemplo, da soja, não sei se você sabe, veio um japonês em 1900 alguma coisa para o Brasil, foi para Cuiabá, naquele clima de Cuiabá, imagina Cuiabá, no início do século passado. O Japinha veio com uma malinha de semente de soja para tentar plantar lá e começar a produzir soja. Essa é a história da soja no Brasil, essa mala do japonês. A Embrapa é patrimônio e orgulho nacional. Então, Isso é... ali nasceu a Embrapa. Tá? Sim. Através desse japonês, o Alisson Paulinelli, que foi nosso grande mineiro. Aliás, eu formei em Lavras, na Exal. O meu paraninfo foi o Alisson Paulinelli. Olha aí, história. Paraninfo da minha turma, eu tenho fotos com o grande Alisson Paulinelli, né? Foi meu paraninfo. Então, voltando. A ciência, Embrapa, muito aplicada. A universidade, de coisa de base, né? Ciência básica, na maioria das vezes. Então, tudo se complementa. Eu estava numa banca, onde, só para comentar essa questão, né, não existe conflito, existe, sim, comunhão, só que o pesquisador que faz ciência básica, o pesquisador que faz aplicada, faz aplicada. Eu gosto muito da ciência aplicada, mas às vezes eu tenho que recorrer, como ainda sou professor na UFO, eu dou aula no mestrado, doutorado, estou orientando mestres, doutores, já orientei pós-doutores lá, e o que eu vejo assim, tem hora que a gente faz ciência básica, tem hora que a gente faz ciência aplicada. Então, e a questão desse conjunto é entender onde está o limite e a entrega de cada um. O bioinsumo tem seu limite, o químico também tem seu limite, e a gente tem que entender como é que vai administrar tudo isso que vai vir pela frente, que está vindo aí. Mas eu sempre falo que tudo depende de uma boa genética de planta. A gente teve as podridões da soja no Mato Grosso, de vagem, mas tudo começa pela semente. Acabamos de editar um livro no Brasil, que saiu agora do Sistema Sementeiro Brasileiro, né, que é um livro, está eletrônico, até vou disponibilizá-los, o link, depois podemos colocar lá no AgroCiente esse livro, para as pessoas baixar esse livro, e lá fala tudo da semente brasileira. Eu até sou autor coautor em um dos capítulos, sobre, né, como aí, as doenças de plantas afetam a semente, a qualidade da semente. Mas então, entendo, lá tem tudo nesse livro, tá? As tecnologias de ponta, né? A semente é a base de tudo. Então, e a semente ela já combina uma série de insumos, né? Ela tem lá um micronutriente, ela tem um hormônio na semente já, ela tem lá, às vezes, um microRNA, ela tem um fungicida, um inseticida, tudo junto, um nematicida. Então, a semente, ela carrega já um arsenal de proteção muito grande. Às vezes, se esse arsenal não for bem dosado, pode trazer problemas no stand, no que a gente chama, na população de plantas no campo, que é o início. O produtor, quando ele semeia, ele quer ver a planta vir forte, robusta, ele quer ver a população bem uniforme, não quer ver falhas, né? Não quer ver... Então, é o começo. Então, ali começa tudo, o químico com o biológico, os micro-organismos benéficos. Então, hoje se usa muito hormônio na agricultura. Hormônio, temos dois ácidos importantes que causam defesa de planta. O ácido clorogênico, que esse pode ser produzido sinteticamente, o ácido salicílico e o ácido jasmônico, né? A jasmônio está muito envolvido com a resposta a inseto, mas também está envolvido com resposta para combater micro-organismos, né? Fungos, bactérias, vírus. Então, é um negócio, isso é uma coisa muito bacana. Então, a ciência ela vai ter que trabalhar esses dois pilares, mas não se esqueçam que tudo depende de uma boa genética. Se não tiver genética boa, a minha não pergunta tem é a seguinte, sucesso na doutor, o senhor falou uma coisa
fantástica, que no fritar dos ovos, desses personagens que envolvem, né? No final só existe o produtor, que quem produz o alimento, e o consumidor, Sim. que é o desfecho final Consome. de toda essa história. Todos esses personagens intermediários são importantíssimos, né? Só que no final é essa relação, produtor e consumidor. E aí, por exemplo, na medicina existe esse tipo de pressão também. Quando você fala, vou dar antibiótico, né? Você tem médicos que são mais propícios a dar antibiótico, outros falam, não, tenta evitar os antibióticos, que é uma analogia meio. Eu acho que passa bem a ideia do que é quando o agrônomo fala, não, tem que botar o químico. Ou então o outro, não, aqui dá para ir como se fosse uma homeopatia, Vamos né? fazer uma bioativação de planta. Exato. Entendeu? Foi por isso que eu perguntei para o senhor. Eu acredito que não haja negacionismo do que se entende o corpo científico, né, desses personagens. Ninguém vai falar que o bioinsumo é uma coisa ruim nessa parte científica. E pode ter aqueles que vão dizer assim, olha, não vai poder suprir totalmente o químico, né? Ou pelo menos não por enquanto. E como o senhor disse, vai ter espaço para os dois. Por isso que eu perguntei como está aí essa questão científica, ou seja, assim, não vou falar crença, porque a ciência não se baseia em crença, ela se baseia em fatos, né? Em números, em Fato, ciência. resultados. Temos que fazer ciência sempre. Observação, testabilidade Ciência. e falsibilidade. A base é a ciência. Exato. Então, mas como hoje está dividido ou não, nós falamos ou não é possível fazer esse parâmetro em percentual as pessoas do que esse corpo científico acredita hoje entre químicos e bioinsumos. O que eu vejo é o seguinte: não existe conflito, existe uma comunhão, um segmento complementa o outro. É tanto que a indústria química mundial está investindo pesado na de bioinsumos, porque ela vê ali como uma oportunidade de negócio e crescer o portfólio e atingir patamares ou níveis de stewardship. Eu colocaria também a questão mercadológica, que a gente chama aí, né, dos passivos circulantes e os ativos disponíveis. Então, a indústria química mundial ela já entendeu que ela tem que crescer por esse segmento, né? E isso não tem limite, né? Eu vi em Uberlândia, só para complementar vocês, eu vi em Uberlândia um reator de RNA. Aqui em Uberlândia já tem uma indústria fazendo RNA. E esse RNA é um produto, né, que vai na semente. Então, a coisa está assim. E aí, como é que fica esse produto no mercado? Não, a legislação vai ter que prever, porque entra a questão das normativas, né? Por exemplo, o Ministério da Agricultura trabalha com normativa para semente, normativa para defensivo agrícola, normativa para nutrientes, tudo é normativa. Vamos fazer uma simulação A aqui. normativa dos bioinsumos vai depender da lei. A tecnologia sempre anda na frente Para responder a minha pergunta de uma forma mais clara, vamos fazer uma simulação. O fazendeiro que está nos escutando agora, nos vendo, ele chega no dia seguinte no agrônomo dele, que dá o suporte técnico, e fala assim, rapaz, eu ouvi falar de um tal de bioinsumo aí, qual que é a sua opinião sobre isso? O que o senhor acha que o agrônomo vai dizer para ele? Aí fala, tá embrionário, ou não, isso é bom. Qual que o senhor acha que vai ser? O agrônomo vai falar para ele o seguinte, olha, é só olhar o que está registrado de produto no Brasil, tá? Não sei qual o número de produtos exatamente hoje registrados. Mas o registro é mais do que centenário. Pois é, mas a pergunta do fazendeiro não vai ser tipo o que ele acha. É tipo assim, e aí, eu estou usando químico, e aí, a gente vai para esse bioinsumo ou não? Não, esse agrônomo tem que estar atualizado para entender. O fazendeiro, nós estamos nesses gargalos aqui. Eu, como agrônomo, estou indo fazer o chamado diagnóstico, né? Levantamento nas áreas de produção, e ver que tem N problemas que nós vamos resolver por essa viés aqui, que vai complementar essa viés que ela está falhando aqui. Então, esse é o ponto. Depende da análise mesmo. Né? Tudo é uma questão não é análise técnica, eu diria, de diagnóstico. Diagnóstico. Então, mas todo o corpo científico que envolve... Vai depender, né? Então. Mas todo o corpo científico já está ciente do que o bioinsumo pode? Sim. Eles estão aptos a responder, caso o fazendeiro lá... Então, o senhor que está nos vendo em casa, se chegar no seu agrônomo, vai dizer assim,
vou para o químico, vou para o bioinsumo, o senhor vai ter uma resposta consistente, é isso? Tem. Os fóruns de debate hoje são tão. Eu fui. Eu tenho amigos, né? Graças a Deus, no agro, fiz muitos amigos. Eu tenho inimigos, eu não sei, mas amigos eu tenho certeza que tenho Isso é muitos. bom. Eu estive na festa da ProSoja Mato Grosso, que é uma festa de final de ano, festivo, né? E tem muito gaúcho no Mato Grosso. A colônia gaúcha, o Mato Grosso virou aquela potência graças aos paranaenses e os gaúchos foram para lá, o pessoal do sul. E até eles colocam, né, um conjunto gaúcho, né, para tocar. Mas, questões à parte, conversando com colegas, um colega chegou com um livro, um professor aposentado como eu, o professor Laércio Zambolin. Juliette, temos um livro aqui para você sobre bioinsumos. O professor, ele não trabalha diretamente com isso, mas ele lê muito. Ele lê muito. Ao ler muito, eu falei, professor, eu te conheço. Eu fui aluno dele no mestrado em Viçosa. Falei, olha, fui seu aluno, eu sei que você é um cara que lê muito. Então, eu editei um livro, tá aqui, e esse é o livro do cara super atual. Pegou toda a referência mundial e brasileira e botou no livro de bioinsumos. Então, estou com o livro até com dedicatória. Imagina, ele foi num fórum 2 sobre o assunto, editou um livro. Então, informação tem demais, conhecimento técnico, portfólio. Agora, o TEC assessora o produtor, esse TEC tem que logicamente, né, quem está nos vendo aí, tem que estar informado. Senão, o produtor vai mandar ele embora. Vai, não, ó, você não serve mais para ser meu consultor, vou chamar um outro consultor aí que o produtor tem muita informação. As mídias sociais, elas bombam. Você é invadido por informação a cada. Eu, quando abro meu WhatsApp, vou lá no meu Instagram, no meu Facebook, tá bombando, desde coisas políticas até a questão técnica do agro brasileiro. É muita informação. Olha, informação não falta. Agora, se o técnico não responder, o produtor, quando faz a pergunta, ele já tem parte da resposta. Ah, já. Já tem parte. Ele quase tem que uma segunda parte. opinião já. O professor e para a gente também finalizando e tudo, mas eu não sei, uma percepção, talvez uma percepção assim, na visão de marketing, com respeito, classificação, né? A gente fala na classe, né? Eles classificam é classe A, classe B, C, D, E, né? Classificam as classes, classe social, né? As classes sociais da gente, né? Acho que a comunicação da agricultura, porque a gente vê e acaba se deparando até em certos momentos faltando respeito com essa classe produtora, né? E a gente teria que talvez o Brasil trazer isso de uma forma mais clara, porque você tem a classe A, que no meu ponto de vista é a agroindústria, né? Você tem a agroindústria, as grandes que estão focadas. Aí colocamos insumos, fertilizantes, sementes e máquinas, né? E Do aquela que manejo. produz, aquela que produz. A agroindústria Sim. tem uns 4 pilares. Mas aí. mas eu estou dizendo aquela que consegue produzir alto volume e ela está focada na exportação. Então, né, é claro que o produto dela ainda se fica no mercado interno, mas ela está com um produto para exportação, para alimentar outras fontes aí, né, atravessando o oceano. E aí você tem aquele produtor, aquele médio, grande produtor que não consegue exportar, está no mercado interno, produzindo para o mercado interno, e nós temos ainda, né, a ponta lá do pequeno produtor, que seja ele de aves, né, ou proteína animal, ou a questão de hortaliça, enfim. Tá entendendo essa classificação de entender e respeitar a dificuldade de cada um, porque a dificuldade vem daquele ali de baixo, né? Né, o acesso à tecnologia, o acesso à informação e o respeito da sociedade, principalmente alguns da classe que tem acesso à mídia, às vezes você vê distorcendo a comunicação no produtor, né? E se a gente tem essa visão muito clara, porque
Aquele pequeno eu vejo que ele tá todo dia ali, de madrugada, de manhã, batalhando com a família e produzindo. Esse pessoal precisa de muito respeito, precisa estar muito claro, acesso à tecnologia, acesso a financiamento, né, porque a gente está falando em novas tecnologias, altas tecnologias que é desconhecida ainda. Você tocou num ponto importante. Eu estive no Tocantins, região, a região é onde passa o rio Tocantins, inclusive, né? O rio passa nessa pequena cidade, São Sebastião do Tocantins. E lá tem pequenas propriedades, várias. Mas a mão de obra é difícil lá. Para você romper, abrir um lote. E lá tem um babaçu que domina, né? Uma planta bem, lá naquela região, é uma planta bem agressiva, não é fácil. Você abrir um lote e tirar o babaçu da área, não, ele dá trabalho. Vou aplicar o tal do herbicida, tem que ir lá onde está nascendo o babaçuzinho novo, e lá no miolinho, tum, aplicar o herbicida lá, senão a planta não morre. Você não vai tirar na motosserra e nem muito menos vai abrir uma área para fazer uma atividade, seja de pecuária, seja de agricultura. Então, falta mão de obra. O clima já não ajuda muito. O sujeito tem que trabalhar das 5 da manhã até no máximo 11 horas, porque depois já não aguenta o período da tarde. O clima não permite. Então, tem essas questões. A questão do financiamento é um problema. Eu tenho um amigo que ele é engenheiro agrônomo, ele foi lá na área do pai, que tinha dificuldade de produzir, fez o projeto de financiamento. Engenheiro agrônomo, sabe a questão de Sabe custeio, onde, como é que como é? é que trabalha custeio, ele fez o projeto. Aí ele fez, investiu lá, melhorou a propriedade. Depois ele foi chamado para uma multinacional para trabalhar, teve que deixar o pai. A partir do projeto dele, a coisa não andou mais. Andou, virou uma área de pecuária, pequena produção de milho, Com mais dificuldades. mas não cresceu como deveria crescer. Então, a informação e o crédito, né? Tem que ter o crédito. Lógico, o pequeno tem mais dificuldade em acessar o crédito, o pequeno Sim. produtor, do que o grande. Mas problemas, até a indústria de vinho no Brasil, eu falei que ia falar do problema do vinho. Naquele evento que nós fomos juntos, né, lá em Juazeiro Petrolina, eu falei, ó, eu preciso conhecer como é a produção de uva aqui na região. Eu não estava com você, estava com a minha filha, que também ela é engenheira agrônoma, e a Fernanda. Fernanda Juliarte. Nós fomos visitar Miolo. Ela foi preocupar lá em degustar vinho. Eu fui também degustar e conheci os vinhos lá da Miolo, mas aproveitei, a hora que eu vi os caras colhendo, já desci do carro e fui ver os plantios de uva. Aí eu fiquei assustado. Os caras colhendo muita uva para fazer vinho, mas perdendo muita uva. Podridão de cacho, problema sério. E lá eles aplicam defensivo. Lá está em desequilíbrio. Aí eu fui depois, no dia seguinte, rodei com amigos da Singenta e amigos da FMC, vendo mais, e consultores da região, vendo uva Vitória para exportação, que é a uva sem semente, da uva da Embrapa. O problema persiste muito mais grave, porque o sistema de produção dos caras é cheio de vícios. Eu não vou dizer aqui onde estão os vícios de manejo, que não é o momento para discutir isso. Aí eu falei, tem que corrigir. Então, aí fiz um alerta para a empresa, olha, precisamos fazer um trabalho aí de manejo. Isso já está nascendo um projeto para lá. Bom. Uma empresa ouviu, uma das 3, 4, que eu catuquei, como se diz aí, né? Mineiros. Igual a gente faz lá na internet, vou catuco fulano, É. então catuquei, uma já respondeu. E vai iniciar o trabalho para melhorar o quê? A produção dos caras, porque estão perdendo muita. Por causa do sistema de produção viciado e cheio de problemas de manejo, viu, Eli? De manejo. Perfeito. E assim, a gente, com essas experiências, a gente vai acumulando muita. Mas é o que eu falo, talvez um jovem pesquisador, professor, ele tem que melhorar o olhar. Né? Olhar com crítica, com sabedoria, para ajudar o sistema de produção. O nosso agrociente, o que está por trás dele, né, é algo que o país precisa. A vida do solo, a gente sabe que é um negócio complexo. Chegar nessa vida do solo não é fácil. Tem 2 enzimas que você quantifica, né, a qualidade da vida do solo, a beta-galactosidase e a fenil, alguma coisa. São enzimas que elas falam que a vida do solo está alta, baixa, ou está em dificuldade. 2 enzimas, mas
Fora isso, tem muita coisa para fazer nesse Brasil. Isso que o senhor Muita falou coisa. aí, isso que o senhor falou aí me chamou a atenção para uma outra coisa. Quem viaja muito já deve ter visto isso. Para mim é uma situação até de fadiga. Você está seguindo um caminhão, provavelmente de soja, e aquelas sementinhas caindo na estrada. E porque o senhor falou de desperdício, né? De perdas que o cara está tendo no Tá caso deixando de da colher. uva. Exato. Não colheu, aí depois você joga para cima do caminhão, até a logística de entrega. No meio desse processo, Até esmagar. muitas perdas vão acontecendo. Quando eu passo por caminhão que está caindo semente, eu sinto um Semente não, mal-estar. aquilo é grão. É, grão. É grão, Exato. Mas aqui, Agonia, né? no final é alimento. Vai alguns sacos, eu não sei quantos sacos que vai. Eu já quantificaram isso aí, eu não quantifiquei. Porque tem um caminhão, quando ele é X tonelada, chegou lá no destino, aquela X tonelada caiu. É onde eles falam X sacos do trecho, tipo Uberlândia a Porto de Santos, tá? Já Sim, quantificaram isso aí. pois é, vamos pensar num circuito. Vamos É. pensar no circuito. É. A semente é jogada no solo, aí dali ela é levada para todo o processo de logística até o supermercado, que no final vai terminar no seu prato. E tem os subprodutos, E né? no seu prato ainda sobra alguma Não, coisa. não é só supermercado, tem os subprodutos. Sim. Você sabe que a proteína de soja, o que nós temos de alimentos a partir da proteína de soja hoje na indústria alimentar mundial é muita coisa. Não é só o farelo e o óleo. Toda uma indústria alimentar por trás, seja para nós humanos, animais e até os pets da vida. Mas onde eu quero chegar é que a coisa, eu diria, só para falar, eu falei tem a Miolo aqui. A Miolo do Vale do São Francisco produz mais vinho do que a Miolo gaúcha. É o dobro de produção. E os caras perdendo muito. Talvez eles estão perdendo, eu diria, um quarto dessa fração. Só com um problema de podridão de cacho. Por quê? Depois você vai fermentar, se o cacho não está muito sadio, a fermentação vai ser ruim. É o que está acontecendo com a cana. É um tal da murcha da cana aí em São Paulo. O que essa murcha fala, essa murcha da cana? E é uma série de micro-organismos que atacam essa cana, que chega lá na indústria, cai a produção de toneladas por hectare, cai a qualidade do mosto, cai o teor de açúcar, cai o teor de álcool. É uma cadeia. Se eu estou comentando que e tudo às vezes vai ser, eu não digo resolvido, melhorado com os bioinsumos, os biosistemas. Muito bom. O que eu falei dessa cadeia produtor, o que o senhor falou, produtor-consumidor. Além das perdas que tem, como o senhor disse, não deixou de colher, ou que ficou armazenado na fazenda, não ficou bem conservado, perdeu, aí depois sobe para cima do caminhão, no meio do caminho perde mais um tanto. Chega na hora da indústria, da Transformação, processamento. Tem perdas, aí depois ele vai para o supermercado, ali no supermercado também costuma ter perdas, até chegar no seu prato, e às vezes no seu prato sobra comida, também perde. Porque nós estamos falando de agrociente, né? Então, assim, num mundo que passa fome, nós vemos que pelo meio do caminho, muito do alimento produzido, que vem da bênção do que aposta o produtor rural, do que Deus abençoa. Crença dele. Isso, no ato de fé de jogar a semente no solo e peitar todas as adversidades que levam à colheita, ao consumidor que recebe o que seria o pão nosso de cada dia, né? Que no final se traduz no prato de comida e que também sobra. Então, quando a gente fala de agrociente, esses temas que eu estou colocando aqui são coisas que a gente pretende debater ao longo desse podcast por vários aspectos que devem ser observados, né? Foi por isso que eu perguntei para o senhor, existe uma quantificação? Eu acho que tinha uma pesquisa que fala que se perde 25% do que se produz no Brasil, literalmente desperdício. Eu acho que até mais do que isso. Exato. 25% é um número respeitável, né? Aqui Sim. falou de respeito e tal, respeito a quem produz, a quem colhe, a quem alimenta, né? O Cláudio falou isso aí. Exato. Essa questão do respeito. Então, perder alimento por erros que poderiam ser resolvidos é reduzir a fome no mundo. Né? Sim. É reduzir a fome no mundo. Então, esse desperdício, seja ele pré e pós-colheita, pré e pós-porteira, tem que ser resolvido. E aí que entra o agrociente, entra o manejo sustentável, entra a agricultura regenerativa.
os bioinsumos, os químicos, uma indústria de fertilizantes nacional mais forte, que nós temos que fortalecer essa indústria. Eu acredito muito no biochar. Vai ter que ter matéria-prima, né? Vai ter que ter para processar isso nos reatores, mas é um caminho fantástico a ser seguido. E tudo pode ficar a nível de uma cooperativa ou de uma propriedade agrícola sustentável. É questão de achar o modelo. O modelo está em nossas mãos, nosso conhecimento, a nossa competência, e os atores são múltiplos. É isso Não é aí. só o produtor e o consumidor. Obrigado a vocês Juliati, pela atenção. Obrigado. é isso aí. Agradecer, um abraço e isso aí. Até a próxima. Nós não fizemos a apresentação, mas o Universo Sertanejo propõe esse podcast, esse debate, que é o Agrociente, onde a gente vai entrar na ferida, vai provocar a reflexão. Nós vamos literalmente abordar vários assuntos do que envolve o agronegócio no Brasil, para que no final se resuma num agro ciente, consciente e com toda a sabedoria necessária para o desenvolvimento do país. Maravilha.